E aí, você acha que a dívida caduca? Olá, eu sou Rosiele Pegado, planejadora financeira, e nesse vídeo eu vou responder uma dúvida de um seguidor. A dúvida dele é a seguinte: Rose, eu fiz um empréstimo no banco e eu não consegui pagar, né? Eu já estou 2 anos devendo o banco sem conseguir pagar, e o meu amigo me orientou a não me preocupar com isso, porque depois de 5 anos a minha dívida vai caducar. É verdade? Não, não é verdade. A sua dívida não irá caducar. O que irá caducar é a restrição de cobrança, ou seja, o direito ali do seu nome sair do sistema de restrição, do SPC e Serasa. Isso aí tá ok, mas a sua dívida permanece. E o que é ruim nessa dívida aí? A primeira é que vai continuar rolando juros sobre juros, né? Vai virar aquela bola de neve que você não vai conseguir pagar pelo tamanho da dívida. E o outro é que o seu nome, ele acaba ficando num cadastro negativo, não é no Serasa, no SPC, mas no banco, nas lojas. Onde você fez a dívida, o seu nome ele continua lá, que você tem a dívida. E quando você precisa fazer um financiamento, pedir um crediário, financiamento de um imóvel, de um automóvel, muitas vezes, por você estar com essa dívida, o que lhe é oferecido é numa taxa muito alta, sabe? Acima do mercado. Por quê? Porque eles precisam se respaldar que você vai pagar. Então, assim, eles já tentam ganhar ali nos juros porque eles já têm uma dívida com você, né? Na verdade, você tem uma dívida com eles. Então, eles já têm um cadastro que você não é um bom pagador. Agora, o segundo ponto, na maioria das vezes, nem essa taxa altíssima é oferecida para você. É negado de cara, assim, não, nós não podemos financiar, dar um crediário para você, porque você tem uma dívida aqui com a gente. Então você acaba, né, entrando numa situação que você não tem possibilidade de ter acesso a um imóvel, a um automóvel, se for através de um financiamento. Então isso é ruim, porque isso restringe a sua possibilidade de ter um crescimento, de ter acesso a alguns produtos e serviços bancários ou naquela loja que você ficou devendo, né, na loja de departamento, podemos dizer assim. Então, aqui fica a minha orientação. Se você tem uma dívida, o que você deve fazer? Primeiro é entender o que levou você a cair nessa dívida. O segundo é você analisar com muito critério o seu orçamento, né, e entender qual valor você pode pagar, né, de parcela. E, por exemplo, se você pode pagar R$500, você não vai fazer um financiamento de R$500 para pagar essa dívida. Você tem que fazer no valor menor, porque você precisa ter uma folga. E aqui eu chamo a atenção. Eu sei, não é fácil estar com uma dívida, é uma angústia, você deve estar sofrendo uma pressão, porque eles ligam diariamente para você quitar essa dívida. E quando vai se aproximando ali dos 5 anos, a cobrança fica maior ainda, né? É muita pressão. E aí, por conta dessa pressão, você acaba sem avaliar o seu orçamento, indo ao banco e tentando negociar de qualquer forma. Aí você senta na frente da gerente, a gerente, que não é sua amiga, sabe? Apesar dela dizer que ela não é sua amiga. Ela trabalha para o banco, ela defende o direito e os objetivos do banco, não o seu. Então ela pode oferecer, sabe, um financiamento, um parcelamento com uma taxa de juros muito alta, que depois você acaba se enrolando de novo e não conseguindo pagar, né, o refinanciamento que você fez. Então, só faça o refinanciamento quando você avaliar que você realmente tem condições de pagar, não a primeira, a segunda, a terceira parcela, mas todo o parcelamento dessa dívida. E outro, uma coisa que as pessoas esquecem, não é avaliar pontual, né? Eu avalio o orçamento e eu entendo quais são as dívidas que são anuais, sabe? Aquela dívida de IPTU, IPVA, material escolar. Nesses meses que isso acontece, isso tem que entrar dentro do seu orçamento para você entender, no mês de janeiro eu vou ter que pagar o IPTU. E aí, como fica? Vou ter material escolar. E aí, como é que fica o meu orçamento nesse período? Será que essa parcela ela vai caber quando essa conta chegar? Então, você deve entender durante todo o ano quais são as dívidas que elas são anuais, né? Que você já sabe que elas vão existir, para você colocar no seu orçamento. Então, não faça um refinanciamento, uma negociação, se você não está claro do seu orçamento. Fique tranquilo, espere. Então não caia nessa conversa aí, nessa orientação, que na verdade é mais uma desorientação, né? Porque não ajudou você em nada.
em dizer que você vai ter a sua dívida perdoada, porque não vai. E outra coisa, eu chamo muita atenção porque eu já vi muita gente fazer isso. É passar os 5 anos, né? A pessoa acha que a dívida está perdoada, ela faz mais dívidas. Porque ela acha que sempre a cada 5 anos ela vai ter a dívida perdoada. Isso não existe, gente. Você só está acumulando dívidas e virando uma bola de neve. Não faça isso. Sua dívida não vai ser perdoada. Lembre-se, o que vai sair é o seu nome do sistema do SPC e Serasa. Só isso. O resto continua do mesmo jeito. E pior, a dívida vai ficando de uma forma que você não pode pagar por causa dos juros que estão ali incidindo. Então, fique atento. Se você já passou por isso, já teve essa dificuldade, deixa aqui nos comentários, né? Compartilhe como foi que você resolveu, qual foi a melhor forma, ou se você também cometeu alguns erros, deixa aqui pra gente compartilhar. Vamos divulgar a educação financeira e ajudar todas as pessoas, né, a lidar melhor com o dinheiro. Não deixe de compartilhar esse vídeo. No vídeo de hoje eu fico por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.